Aí, tá no ar agora, hein? Agora não tem mais volta. Beleza. Então vamos lá, vamos começar aqui. Calma aí Esperar que um agora o pouquinho só povo para tá o pessoal conectando, né? conectando aqui. Agora que começa a transmissão, o pessoal conecta. É, boa. Tá. Então, peraí, estamos no ar. Deixa eu só confirmar aqui com a Laila que ela tá vendo a gente. Beleza, confirmado que ela. Bom, confirmado que ela tá vendo, não. Só mandei perguntando se ela tá vendo, né? Ela falou que não. Então ainda não tá no. Não tá o vídeo aparecendo. Vamos ver se o problema é lá ou se o problema é aqui. Que pra mim tá mostrando que tá aparecendo. É, tá mostrando sim. Beleza. Depois era bom a gente ver de onde começa. Você tá falando alguma coisa? Ah, você tá no mudo, viu? Só pra te avisar. É, tá dando tchau pro Carlos. Ah, tá, beleza. Tá no trabalho? Trabalho. Ei, vida dura. Eu tô aqui em casa. Pois é, né? Agora tá conectando. A Lara já falou que já tá funcionando lá já? Falou que já tá no ar, falou que a gente agora já pode começar. Tô só esperando 5 minutinhos aqui, né? Já passaram 3, faltam 2. O pessoal já tá tweetando, falando do evento. Aí é bom, né? Tá, então pera lá, deixa eu só pegar aqui também, que na verdade o pessoal fazer Acho que, perguntas é via acho que é melhor falar Twitter, né? da hashtag, né, que a gente tá usando. Perfeito. H2HC Hangout. É isso aí. E as perguntas podem ser enviadas por lá mesmo. É, o ideal é mandar pergunta pelo Twitter, tá, pessoal? Eu vi que da outra vez uma galera mandou a pergunta por e-mail, só que a gente acaba não acessando o e-mail durante o Hangout, né? Daí acaba perdendo algumas perguntas aí. Então manda via Twitter, porque é a Laila que tá monitorando. Isso aí. Vai subindo. Beleza. Por mim, a gente já pode começar. O que você acha? Pode ser. Falta um minuto pro seu minuto que você disse. É que eu fico ansioso. Ai, ai. Caramba, como esses minutos que a gente tá esperando demoram pra passar, né? Pois é. Zum, zum, Já zum, zum. dobrou a quantidade de gente. Já dobrou a quantidade de gente, é verdade. O pessoal sempre entrando aí no último minuto, o que é bom, né? Brasileiro, brasileiro, pô. Pô, sem dúvida. Beleza, vamos E lá. aí? Agora passou esse minuto, né? Agora passou. Que bom. Então vamos começar aí. Bom, senhores, primeiro de tudo, bem-vindos, né? É um prazer estar aí com vocês novamente. Mais um hangout aí da H2HC. Na verdade, esse Hangout a gente dividiu ele em basicamente 2 temas, né? Um deles é esclarecer algumas questões sobre o H2HC, sobre o H2HC University, quais são as novidades, quais são as dificuldades que a gente tem enfrentado. A intenção é compartilhar um pouco sobre a história do evento aí com todo mundo. E a segunda parte é falar um pouco sobre o que é o Underground Hacker,
o que seria esse tal desse underground, que muitas vezes a gente vê o pessoal mencionando, mas pouca gente realmente entende sobre o que é, sobre do que se trata, quais são os envolvimentos. Então, assim, antes de sequer começar, tá? Antes de eu passar a palavra aí já para o Balestra, eu só queria deixar claro uma coisa que eu acho que é importante já de definir as expectativas aí para o que a gente vai falar sobre o underground. Ninguém representa o underground, tá? Não existe isso de, eu falo pelo underground, ou o Balestra fala pelo underground. O H2HC é uma conferência que ela surgiu para suportar esse underground, surgiu para ser uma forma das pessoas poderem se encontrar, poderem conversar, poderem trocar informações, mas longe de nós representarmos alguma coisa, tá? A única coisa que a gente faz é facilitar, dando um local para as pessoas se encontrarem. Nada mais do que isso. O resto é guiado pela própria comunidade. E essa comunidade não tem uma liderança única. Bom, beleza. Isso aí, Vamos até começar. lembrando a primeira H2HC, né, que foi assim, no lugar que até lembra um pouco a questão de underground, né, tipo, uma sala com pilar, dentro de um local que, assim, na verdade era bem diferente do que é hoje, né, porque o evento acabou crescendo, a gente precisou procurar os locais maiores, né, que não comporta, não daria para fazer de forma que a gente fazia antigamente, mas antigamente a gente tinha aí um H2HC também mais num estilo um pouco mais underground do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente está em hotel, tá diferente, né? Em locais de eventos mesmo por conta do tamanho, né? E de salas e tudo mais, mas antigamente a gente começou com essa ideia, né? Assim, de reunir as pessoas mesmo, né? A gente pegou, puxa, eu acabei indo de ônibus até no primeiro H2HC, peguei um ônibus, a gente foi do interior de São Paulo para Brasília de ônibus para ir na conferência, chegar lá, encontrar um monte de gente que conhecia pela internet há um bom tempo já, mas para acabar conhecendo pessoalmente mesmo, acho que foi muito legal. Eu acho que isso que é importante também da B2HC, né? Na verdade, a gente, né, ter um ambiente onde você pode conversar com as pessoas que conhecem, né, do assunto ou que têm o mesmo interesse que o seu, né? E aí você acaba conhecendo e de lá, na verdade, assim, acho que as palestras são sim um aprendizado, mas é mais um começo, na verdade, de uma pesquisa que você vai fazer no futuro, porque queira ou não queira, em 1, 2 horas de palestra, você vai ter uma ideia do que está falando sobre o assunto, daí depois vai ter que acabar para estudar mesmo, se você quer ir a fundo em algum determinado assunto, né? Então acho que a H2HC tenta fazer isso daí, né? Até que eu acabo brincando com o Rodrigo às vezes, que às vezes vale mais, na verdade, do que as próprias palestras, o ambiente H2HC, né? Assim, você tá junto com as pessoas, está capturando, participando do Capture the Flag, você tá indo numa região, tipo, batendo papo, bebendo com as pessoas, né? Tem um bar também, então, assim, eu acho que isso daí tem muito valor também, além das próprias palestras, né? Sem dúvida. Na verdade é isso, né, Alessio? O nome, inclusive, né, Hackers to Hackers, foi justamente para capturar que a vontade era fazer um evento onde pessoas técnicas pudessem ir e conversar com outras pessoas técnicas, né? E Obviamente o esse evento cresceu. Nós começamos é, a ter patrocinador na quinta edição, né? Não existia nem foi. patrocinador, o que E na verdade, dificultava a gente trazer o nível dos palestrantes atuais, né? e até a questão do nome, né, assim, nem para ser para marketing, na verdade, era muito mais ao contrário de marketing do que, né, hoje talvez o termo hacker seja um termo bem mais difundido, bem mais aceito, mas antigamente a gente tinha aí, antigamente a gente tinha mais uma questão aí do termo hacker para mais criminoso mesmo, né? Então hoje sim, a gente tem na mídia uma bela de uma diferença, mas assim, o Rodrigo sabe, e na verdade boas pessoas também, bastante pessoas sabem, né, que ajudaram na organização ao longo desses anos, que o termo hacker pesava muito contra o evento, né? Assim, a gente tinha assim, uma dificuldade para conseguir patrocinador, tinha grandes empresas que na verdade eles conheciam o evento, conheciam as pessoas que organizavam o evento, sabia que na verdade, né, o evento era um evento sério, mas na verdade eles falavam que não podiam patrocinar justamente porque os clientes deles poderiam pensar alguma coisa errada, alguns clientes poderiam pensar alguma coisa errada por ter a marca deles associada com um evento que tinha o nome hacker no nome, né? Então, assim, pra gente era muito mais fácil a gente ter mudado o nome do evento do que ficar brigando, né, com isso, mas a gente acabou mantendo. Hoje está bem mais fácil. Hoje a gente tem, né, uma lista de palestrantes grandes que querem vir palestrar no evento, né? A gente tem lista de patrocinadores que suportam o evento, né, que permite a gente trazer essas pessoas para o evento e trazer também mais
mais coisa no evento, né? No ano passado a gente teve também questões de cabine, que é legal para o cara levar de recordação, né? Questão de organizar capture the flag, de fazer num ambiente melhor, de prover, por exemplo, um open bar no evento, de repente fazer uma festa de confraternização. Então, assim, na verdade a questão do patrocinador ajuda bastante também a gente fazer um evento cada vez melhor, né? Sem É isso dúvida, daí. sem dúvida. Legal. E quanto a esse ano, Balessa, quer falar um pouco das novidades? Quer falar do H2HC University? Cara, pode ser, vamos lá. Esse ano a gente vai ter o HDHC University, que na verdade, né, é uma ideia que a gente teve, né, para para ter um tema, né, um pouco mais light, vamos falar assim, para as pessoas que estão mais iniciando os estudos. Então, assim, a ideia é a gente dar um direcionamento correto para essas pessoas, né, que estão procurando aprender, né, e também de um valor super acessível, né, que pode ser você consegue, né, um valor mais baixo do que no próprio HDSHC. Tem algumas limitações, sim, na verdade, ele não consegue assistir todas as palestras do evento, né, apenas as palestras do HDSHC University do evento do Slacker, que vai acontecer junto com o HDSHC, mas é um evento que tem esse foco, né, um foco com o público mais jovem, um foco com o público, né, que tem menos conhecimento, para tentar direcionar essas pessoas para o caminho correto, para tentar estudar as coisas que precisam, né, então essa que é a ideia da HDSHC University. Eu acho que a gente consegue com isso, na verdade, resolver alguns problemas, né, que a gente estava percebendo. O primeiro é pessoas que estão começando na área de pesquisas no Brasil, que já tem alguma pesquisa que é sólida o suficiente, que é interessante, mas que ainda não é do nível da H2HC para apresentar na H2HC em si, agora tem um espaço para apresentar, que é o H2HC University. Eu acho que esse espaço faltava, né? Então a gente está criando esse espaço. Nós também resolvemos um problema de que muita gente reclamava que o conteúdo do H2HC em si era muito profundo para eles. Eu, particularmente, acho errado você entender que o conteúdo é extremamente avançado para você. Eu acho que é importante você aprender, você conhecer, você olhar, até para você saber o que está acontecendo, até para você ter uma visão de qual é o seu nível real. Né? Então, eu nunca achei que isso de a palestra ser muito profunda era um problema, mas a gente percebeu que muita gente acaba se afastando do evento porque não entende o conteúdo das palestras. Então, com a H2HC University, são palestras um pouco mais light, né? Então, a gente criou espaço para pesquisadores nacionais e, ao mesmo tempo, né, consegue dar um conteúdo aí de qualidade para as pessoas que estão começando, uma coisa que é mais de base, de fundamentos, do que era o nível do H2HC. E nós também, com a H2HC University, conseguimos fazer uma coisa que já há muito tempo a gente está tentando, né, Balessa? Que é trazer a comunidade do Open Source para junto da comunidade de segurança da informação. Eu acho que a comunidade de Open Source são pessoas que contribuem muito, são pessoas que colaboram demais, excelente nível técnico, né? E muitas vezes eles estão afastados da comunidade de segurança, simplesmente porque criou essa diferença entre o que é o hacker e o que é o colaborador Open Source, quando na verdade todos são hackers, né? E trazer o Slackware Show, né, que é um evento tradicional de uma distribuição Linux das mais tradicionais para dentro do H2HC, eu acho que acaba sendo uma coisa muito legal para ambas as comunidades, né? Então nós vamos ter aí no H2HC University, como keynote, vai ser o Eduardo Neves, né, que é o famoso, a gente chama ele do pai do Shell, né, que tudo ele consegue fazer com Shell Script, é um palestrante extremamente famoso na comunidade open source aí no Brasil, né, e vai estar sendo o keynote do H2HC University. A Slackware Zine, né, já era parceira do H2HC, né, a gente já contribuía. No ano passado a gente premiou os autores que publicaram na revista com entradas gratuitas para o H2HC, então assim, só veio a solidificar essa parceria, unindo aí, colocando o evento junto, né. É importante falar que também quem se inscreve na HDSHC tem acesso ao HDSHC University normal, tá? Só o inverso que não acontece. Exatamente. Muita gente mandou e-mail perguntando, tá, né, Balessa, sobre. O pessoal fala assim, pô, mas eu tô inscrito para H2HC e eu gostaria de assistir uma palestra do H2HC University. Eu posso? Sim. Quem está inscrito no H2HC pode tudo. Tá? O evento, pode assistir todas as palestras, pode ir no Open Bar, Capture the Flag, todas as áreas do evento são livres para quem está inscrito no H2HC. Quem está inscrito no H2HC University, no entanto, só vai ter acesso ao Capture the Flag, que esse ano nós temos 2 Capture the Flags, tá? Um que é com o pessoal do Hack and Roll, que, poxa, mandaram muito bem o ano passado, foi um Capture the Flag super interessante, diversos desafios interessantes, e nós vamos continuar, né? Vai ser novos desafios, mas um modelo similar do ano passado, e também o Capture the Flag com o pessoal do Facebook.
Então o Facebook nos contactou, né, pediu para organizar um Capture the Flag dentro da H2HC. Então um dia do Capture the Flag vai ser o pessoal do Hack and Roll e no outro dia vai ser o pessoal do Facebook. Então quem está no H2HC University também pode participar do Capture the Flag. Isso aí. Bora lá pro tema? Legal. Vamos lá. Não, tem mais um aviso, né, sobre o H2CSO, né? Nós resolvemos fazer bom, para quem não conhece, tá, o H2CSO, o Hackers to CSO, é um debate que a gente organiza aí, creio que há 7 anos, tá? Inicialmente, a primeira versão aconteceu dentro da H2HC, nós tivemos algumas edições que a gente acabou fazendo o debate fora da H2HC e dentro de outros eventos, como, por exemplo, dentro do Security Leaders. E o ano passado a gente voltou o debate para dentro do H2HC em si, né? A ideia da H2CSO é justamente a gente trazer a liderança da área, né? As pessoas que contratam, as pessoas que têm decisão nessa área, para conhecer um pouco mais sobre o lado técnico, sobre os aspectos técnicos, colocar eles para conversar com pessoas que têm conhecimento técnico, para que eles façam as perguntas deles, né, e ao mesmo tempo as pessoas técnicas também possam fazer as perguntas para os gerentes, para os diretores das empresas, para tomar decisões. Nós decidimos colocar o evento como uma iniciativa à parte, tá? Então o H2CSO esse ano vai acontecer fora da H2HC, apesar de ser na mesma semana, né? Então a gente considera que é a semana da H2HC, porque a gente tem os treinamentos, tem o H2CSO, tem o SACICOM, tem o H2HC University, tem o Slacker Show, tem o H2HC, é tudo meio que junto numa semana, né? E o H2CSO vai acontecer na quarta-feira, no dia 15. Nós vamos mandar um e-mail específico com mais detalhes para todo mundo, mas a gente já gostaria de deixar isso claro. Isso aí. O próprio H2HC também, a gente ainda não anunciou todas as palestras, tá? E eu queria pedir desculpa para todos aí do motivo de a gente não ter anunciado ainda todas as palestras. É basicamente pela forma como é feito o nosso comitê de avaliação, tá, pessoal? Então, assim, o comitê avaliador hoje das palestras do H2HC são 4 pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, eu participo, mas o Balestra não está no comitê. Então, assim, a gente tem um voto em 4 desse comitê. Tá? Então a gente não tem poder nenhum de decidir quem são os palestrantes do evento, é o comitê quem acaba decidindo. O comitê, o que eles fazem é dar um número de o quanto eles aprovam uma palestra, e depois a gente tem que somar esses números que foi dado por cada um do comitê, colocar em ordem para ver quais são as palestras aprovadas. Então, na verdade, existe um processo super manual aí para definir quais são as palestras aprovadas. E por causa desse processo manual, eu ainda não consegui parar para fazer e colocar no ar todas as palestras, tá? O comitê já avaliou todas as palestras que foram enviadas, algumas pessoas já receberam a negativa, né, que a gente já sabe que a palestra foi recusada, mas as palestras aceitas dá mais trabalho. A gente já anunciou, no entanto, várias palestras interessantes, né, inclusive os nossos keynotes, que é o DJB, né, para quem não conhece, o Daniel J. Bernstein é o criador aí de diversos softwares, inclusive o DJB DNS, o Kmail, né, ele é um dos caras mais reconhecidos de criptografia no mundo, tá? E o Halvar Flake, que foi o criador do BinDiff, e ele era o proprietário, né, o fundador da empresa Zynomics, que foi adquirida pelo Google, tá? Então, assim, são 2 nomes de grande peso aí na nossa área. E falando sobre os treinamentos, né, Balestra, você quer dar um aviso aí sobre os treinamentos? Pode falar. A gente tem 2 treinamentos, né? Um do Fernando Mercedes e outro do Igor. Né? A gente acabou. Esse treinamento do Igor é, na verdade, um treinamento que acabou que não aconteceu no ano passado, né? A gente deu uma melhorada, a gente também aumentou o conteúdo, né? Na verdade, o Igor aumentou o conteúdo, né, desse treinamento, então esse ano a gente vai conseguir fazer o treinamento mesmo do Igor, né? E o do Mercedes também, né? A gente tinha combinado com ele de fazer esse treinamento, então a gente vai acabar que esse ano agora a gente vai conseguir fazer os 2, né? Do Mercedes é Engenharia Reversa em Linux, né? E o do Igor é um treinamento sobre arquitetura, né? Na verdade, para você conseguir entender os conceitos fundamentais, né? Para a gente conseguir explorar um código, né? Então, assim, a ideia é que você conhecendo os conceitos básicos, né, da arquitetura, você consiga, né, facilitar o seu entendimento aí para diversas técnicas que tem de exploração de software, né? Então é essa daí que é a ideia do treinamento. Acho que vale muito a pena os 2 treinamentos, né, que te dá aí, na verdade, um bom conhecimento, né? Isso daí, óbvio, é fora, né, além da inscrição da H2HC, tem a inscrição do treinamento em si, assim como a gente sempre fez nos outros anos. Na verdade, assim, uma coisa sobre os treinamentos, tá, é que
é importante deixar claro que assim, são preços muito mais baixos do que o treinamento normal seria. Tá? A gente sempre tentou trazer treinamento de qualidade. A ideia do treinamento sempre foi a gente conseguir um negócio especial para o H2HC, para a galera conseguir fazer cursos com preço super barato. Tá? Os treinamentos começaram, na época eram os treinamentos da SANS. A SANS não tinha treinamento no Brasil. A gente trouxe os treinamentos da SANS no Brasil com preço promocional, que era o preço da H2HC. Então, assim, é só para a galera entender que, assim, não é a gente que ganha com os treinamentos, pelo contrário. Como a gente acaba fazendo num local que é muito mais caro do que o normal, a sala, porque a gente tenta fazer no mesmo local do evento. Então, assim, no fim das contas, para nós, o custo do treinamento acaba nem compensando. O instrutor também, muitas vezes, acaba não ganhando quase nada do treinamento, tá? Então, assim, o Igor e o Mercedes, eles fazem esse treinamento justamente para ajudar a comunidade. Eu gostaria de deixar claro para todo mundo isso daí, né? Uma outra coisa é que, assim, muita gente manda e-mail para mim falando assim, o treinamento foi confirmado? E aí, assim, se a gente não fala que foi confirmado, a pessoa não se inscreve. Mas, assim, não tem como a gente confirmar o treinamento se as pessoas não se inscreverem, porque se não tem o mínimo de pessoas inscritas, a gente não vai idear o treinamento. Então, assim, galera, nós não vamos roubar o dinheiro de vocês. Se o treinamento for cancelado, a gente devolve o dinheiro. É simples assim, tá? Então, como aconteceu em outros anos, a gente teve que cancelar o treinamento, tinha uma ou duas pessoas inscritas, a gente foi lá e devolveu o dinheiro. Nunca tivemos um problema quanto a isso. Então, assim, se inscrevam, porque se vocês não se inscreverem, o treinamento acaba sendo cancelado. É isso daí. Beleza. Então Bora vamos lá? lá. Vamos falar sobre o TAR do Underground, Balestra. Começa aí. Eu começo, tá bom, excelente. Bom, pessoal, na verdade a intenção de falar sobre Underground foi justamente porque, assim, eu vejo muita gente... Né, o assunto. É um tema polêmico, é um tema polêmico. Na verdade, eu vejo muita gente falando assim sobre, mas o cara é do Underground, mas não sei o que, o Underground não concorda, mas não sei o que. O que é o Underground, senhores? Na verdade, o Underground não é uma coisa única, tá? Ele é um conjunto de comunidades. Pensa como Underground como sendo as relações que não são oficializadas, ou seja, são pessoas fazendo pesquisa porque elas querem, por motivos que não estão relacionados necessariamente com o trabalho delas, com a empresa que elas estão. O Underground, ele não é representado por alguém, tá? Então, assim, quando a gente vem aqui e fala assim, nós vamos falar sobre o Underground, não entendam que a gente está representando uma comunidade, que a gente está representando os hackers do país. Se alguém fala para mim, qual é a opinião dos hackers sobre... Eu não tenho como dar essa opinião. Na verdade, eu não tenho, Balestra não tem, ninguém tem, tá? Vocês veem, muitas vezes, grupos isolados que se comportam como sendo a comunidade. Na verdade, essa é a grande questão. A comunidade são grupos isolados. E esses grupos têm vontades diferentes, motivações diferentes, tudo diferente, tá? Então, assim, é muito complicado alguém querer representar essa comunidade. O que a gente pode fazer é, no máximo, prover um local que é livre de interesses, um local onde as pessoas podem se encontrar, onde as pessoas podem se comunicar, podem trocar informações, trazer gente de peso para poder compartilhar pesquisas que estão sendo feitas lá fora com o pessoal daqui do Brasil e incentivar que essas conexões sejam feitas. Mas isso é o máximo que alguém pode fazer por uma comunidade, na minha opinião. O que você acha, Balestra? Eu concordo, né? Assim, na verdade, underground não tem dono, né? Assim, vamos lá naquele lugar porque lá é underground, ou na verdade, vamos, né? Esse grupo é underground, esse grupo não é underground, ou esse pessoal aqui faz parte do underground, esse pessoal aqui não faz assim. Na verdade, é um negócio super complicado, né? Até de conseguir distinguir, né? O que é esse underground, o que não é underground, né? Tem gente que, na verdade, pode se achar que faz parte de um underground e, na verdade, um próprio underground, um outro que se acha underground também, achar que aquela pessoa não faz parte do underground. Então, assim, é um negócio super complicado de definir, né, até mesmo da gente conseguir, né, lidar com esse assunto, né, assim, uma questão que eu vejo muito, né, e que, se eu não me engano, a gente já comentou em outros hangouts, é em relação, né, antes a gente parece que vivia mais nessa essa questão de comunidade que a gente tinha, né? Era um negócio que parece que o pessoal era mais unido, vamos falar assim, para fazer pesquisa, para divulgar coisas, para estar publicando, né? Para trabalhar em cima de coisas que já foram publicadas, né? Para pesquisar junto, então, e hoje parece que tem uma distância maior, né, entre as pessoas, os grupos, né, de pesquisa em si
parece que diminuiu também a quantidade de grupos focados para pesquisa. Hoje também tem muitas pessoas focadas, né, em bunker, também em questões de crime, né, em deface, mas eu acho assim, né, eu queria ter a opinião do Rodrigo, mas o que eu vejo é que a questão, por esse ponto que a gente está vivendo hoje, né, essa questão se o pessoal fala tanto de guerra cibernética, dessa parte ofensiva, e a gente vê, né, muitas pessoas que falam hoje de parte ofensiva, né, aparentemente não tem um conhecimento tão grande, né, assim, eu fico surpreso, às vezes eu vejo, puxa, às vezes eu vejo pessoas grandes, né, falando que, por exemplo, a gente vai num evento onde ela fala assim, puxa, a pessoa tinha um malware que era detectado por um antivírus, né, e de repente ela passa esse programa num outro programa, né, e esse vírus não é mais detectado, então assim, esse malware não é mais detectado, assim, tudo bem, só que assim, parece que é uma coisa de outro mundo, né, uma coisa que acontecia há muito tempo atrás e que é um negócio teoricamente tranquilo, né, a gente vê um negócio se tornando, puxa, parece que a pessoa que fez isso daí é Deus, né, assim, porque eu vejo que hoje, na verdade, tem muitos especialistas que se dizem especialistas, né, porque é um assunto que todo mundo fala, essa questão de guerra cibernética, mas a gente tem aí, na verdade, poucas pessoas, né, que têm um conhecimento tão alto quanto deveria ter, né? Então, assim, eu acho que na verdade o dinheiro motivou essas pessoas ruins estarem entrando, né, na área, e também eu acho que o próprio dinheiro, o próprio valor que essas pessoas boas têm hoje, né, acabou afastando, na verdade, esses grupos, né? Hoje, uma falha hoje vale muito mais do que uma falha no passado, né? Assim, antigamente, para você conseguir, dá até para a gente acessar os arquivos do iDefense, por exemplo, mas para você conseguir $5.000 numa falha, tinha que ser uma falha super grave, num negócio super crítico. Se eu não me engano, eles davam $10.000 para uma falha no IIS. Assim. Hoje, se você achar uma falha no IIS, você sabe, sei lá, quanto que vai valer, mas vale muito mais que $10.000. Né? Então, assim, antigamente, por até $10.000, até valeria a pena você compartilhar com um monte de gente. Ah, puxa, só $10.000? Não, beleza, tipo, vou compartilhar. Mas hoje é um negócio que Valeu, você tá pensa, ganhando por exemplo, bem, hein? então, hoje é um negócio que quase ninguém compartilha. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que essa monetização, vamos falar assim, né, das coisas que o underground gosta de trabalhar, né, que as pessoas que se dizem ligadas gostam de ter, essas questões de Trojan, de backdoors, né, de exploits mesmo, de vulnerabilidades, né, gostava de compartilhar. Eu acho que esse compartilhamento acabou limitando muito por conta dessa questão de dinheiro que está circulando hoje por volta desses tipos de coisa, né. Eu queria até a opinião do Rodrigo para ver assim o que ele acha, né, porque assim, no meu ponto de vista, isso daí afastou um pouco, né, e acabou limitando mais, restringindo mais, né, esses grupos que pesquisam, né. Beleza, assim, eu acho que você tem total razão, né? Na verdade, a colaboração acabou diminuindo bastante justamente por causa da monetização, né? Mas isso não quer dizer que você não pode ganhar dinheiro e ainda assim compartilhar coisas, né? Eu acho que o grande problema é que as pessoas hoje, Concordo. né, devido ao grande número de informação aí que tem disponível, que a internet acaba disponibilizando, as pessoas acabam confiando demais nas coisas que elas veem na internet, né? Então, eu acho assim, por que respeitar alguém se ele nunca publicou alguma coisa interessante? Né? Essa é sempre a minha questão. Direto eu estou conversando com alguém e a pessoa joga o título dela, ou o cargo, ou o fato de onde ela trabalha, como sendo alguma coisa que indica que ela conhece alguma coisa. Né? Eu não Isso acho que acontece. título, se o cara é PhD, se o cara não é, se o cara trabalha na Intel, na Microsoft, ou se ele trabalha na empresa da padaria da esquina, assim, o que ele faz não faz diferença nenhuma. Né? O que importa é o conhecimento que ele tem. Eu acho que muita gente realmente está monetarizando. Ué, já até esqueci como é que fala. Muita gente está ganhando dinheiro, né, com a venda de exploits, com falhas de segurança, mas isso não quer dizer que você precisa parar de contribuir. Que você não pode continuar inovando, continuar divulgando informação que você não consegue ganhar dinheiro diretamente com ela, mas que é útil para a comunidade, né? Então, o que eu vejo é a galera começa a twittar sobre, não, agora eu vou dar aula de exploração de software para a defesa brasileira. Sei lá. E enquanto isso é irrelevante, né? Porque quem disse que necessariamente a pessoa que está tendo aula com você entende, ou que necessariamente você entende?
Agora, se você tivesse tweetado, não, ó, tá aqui um paper que eu fiz sobre uma nova técnica de exploração que eu descobri, isso sim teria valor para a comunidade, né? Eu acabei de receber aqui uma pergunta, né, do Kevin, que é justamente, e aí, vale a pena ser parte do underground, Balestra? O que você acha? Então, mas a gente acabou até de comentar essa questão do que é o underground, né? Então, assim, na verdade, né, a questão mesmo é você buscar conhecimento, né? Assim, você pode buscar conhecimento em diversos locais, né? Assim, eu sempre gostei da parte de troca de conhecimento entre as pessoas, seja elas, né, que vai ser de underground, que não vai ser de underground, que a pessoa vai querer, né, publicar essas informações. Na verdade, né, a gente já teve problema com isso, né, de vulnerabilidades que foram encontradas, que a gente passou para pessoas que a gente achava que eram confiáveis, essas pessoas acabaram vendendo essas vulnerabilidades, né, a gente até comentou disso no passado já. Então, assim, eu sou a favor da troca de informação de qualquer forma, né, mas eu acredito que não necessariamente no underground. Na verdade, você tem que estar inserido num meio onde você vai conseguir aumentar seu conhecimento, onde você vai conseguir contribuir, né, seja ele aonde for. Eu acho que o mais importante, na verdade, Kelvin, assim, você está trocando conhecimento com o objetivo do conhecimento em si ou com algum outro interesse, né? Porque a grande questão do underground é essa, né? Ele é troca de conhecimento simplesmente pelo objetivo do conhecimento, né? Não existe um interesse outro que não esse conhecimento. Né? Então, assim, as comunidades underground são muito legais por causa disso. As pessoas não vão limitar a informação que vão te dar. A única coisa é que assim, o underground também é muito mais seletivo. Né? Ninguém vai compartilhar com você simplesmente porque você entrou lá, porque você está lá, certo? Eles vão compartilhar porque você também compartilha, porque eles respeitam o seu conhecimento, porque eles respeitam o que você faz. Né? No mundo corporativo é um pouco diferente. Né? Às vezes você é da empresa A, você quer uma informação da empresa B, pelo fato de você ser da empresa A, você pode ter acesso a essa informação ou não. Né? Então, acho que o underground ele é mais justo na forma como a informação ela é compartilhada, porque ele é simplesmente baseado no que você conhece ou deixa de conhecer. Eu acho que isso também é o que limita quais as comunidades underground que uma determinada pessoa pode participar, né, Balestra? Porque eu vejo na indústria, você manda um e-mail falando para alguém que a pessoa está errada, né, numa lista de discussão, vira uma briga, né, porque simplesmente o cara não quer estar errado. Mas no underground isso é o comum, na verdade as pessoas estão o tempo todo desafiando o conhecimento técnico uma das outras, né? Acho que isso daí é o mais natural, né? Criar exploit em conjunto, né? Puxa, não estou conseguindo fazer esse negócio funcionar, dá uma olhada aí, putz, você estava fazendo esse negócio aqui errado, né? E você tem que fazer dessa forma, você está fazendo dessa forma, do jeito que você está fazendo não vai funcionar mesmo, e o cara aceita numa boa, e na verdade agradece ainda, aprende também, né, com o que foi, né, sugerido, com o que foi feito, né, mas concordo, em listas, na verdade, onde a exibição talvez seja maior, talvez até por isso que seja um problema, né, hoje tem essa questão muito de imagem, né, muitas pessoas têm informações querendo publicar para ganhar, né, reconhecimento, e acaba até publicando coisas que na verdade não tem valor nenhum. Concordo totalmente. A gente recebeu aqui um comentário via Twitter do Fernando Fei, falando assim, beleza, tem a galera de empresa, né, tem a galera do underground e tem a galera do do it yourself, né, que é aquele pessoal que vai e faz eles mesmos, se viram. E aí, o que você acha, Balestra? É possível hoje em dia evoluir bastante sozinho? Eu acho que sim, na verdade, eu sempre acreditei, né, nesse conhecimento que desse estudo, né, sozinho, né, eu acho que na verdade é uma boa forma de se aprender, você acaba testando muita coisa, você acaba errando muita coisa, e na verdade você acaba aprendendo muito com os erros, né? Às vezes você faz alguma coisa que achava que teria um resultado, mas tem outro resultado, e você aprende também a chegar naquele outro resultado, não da forma que você queria, mas de uma forma, né, que você acabou fazendo e não deu certo, mas ainda assim chegou, né? E eu acredito sim, eu acredito que na verdade essa questão de estudar sozinho, de você pegar as coisas sozinhos, né, tanto não só estudar, mas desenvolvimento, estudar exploração, mas tem muita coisa legal de hardware também. Eu acho que os equipamentos estão muito mais acessíveis hoje do que era, né, a parte de rádio também, puxa, tem muita coisa legal para se brincar com rádio, e antigamente o equipamento para se mexer era caríssimo, hoje você tem coisas bem mais acessíveis, né, a parte de, puxa, mexer com esses dispositivos pequenos, os próprios dispositivos móveis mesmo, né, hoje não tem desculpa para você não tentar fazer alguma coisa para celular ou para
comprar algum equipamento, dispositivo móvel que tenha suporte aí, uma plataforma que você consiga aprender. Eu sempre gostei muito dessa questão de aprender sozinho, né? Eu acho que é uma boa forma de aprendizado, com livros, e hoje a gente tem muita informação na internet, né? Antes do Google era um negócio difícil até da gente achar, né? Porque antes tinha que estar indexado, você tinha que procurar pelas palavras-chave, às vezes você lia um assunto, não era o que você esperava, depois você lia um outro artigo inteirinho, também você via que não era o que você esperava, né? Mas ainda assim você ia ganhando conhecimento mesmo com essas coisas que você estava lendo e não era o que você estava querendo aprender, né? Hoje acho que está bem mais fácil, né? Tem um excesso de informação, então existe esse problema, né, da gente conseguir mapear o que é legal e o que não é, mas eu acredito que é possível sim aprender sozinho. Existem muitos livros bons, muitos tutoriais legais e muitos sites com bastante informação. Na verdade, eu particularmente acho que aprender sozinho é a única forma de aprender. Né? Eu acho assim, você faz um treinamento, não é para alguém te ensinar o conteúdo daquele treinamento, é para a pessoa te dar as dicas do que você precisa para aprender sozinho aquele tema específico. Ele vai salvar o seu tempo, porque hoje em dia você tem muita informação, a informação está dispersa, é difícil de você encontrar ela. Agora, se você faz um treinamento achando que você de fato vai aprender um tema só porque você fez o treinamento, eu acho que você está errado, porque você já está querendo tirar o esforço necessário que você vai ter para absorver a informação de treinamento. O bom treinamento é aquele treinamento que vai ser denso. Ele vai ter tanta informação que você não vai conseguir absorver tudo durante o treinamento. Só que ele vai te dar todos os pontos a pesquisar e a aprofundar posteriormente. Na verdade, isso é o mesmo para a comunidade, se você participa de uma comunidade underground ou dentro de uma empresa. Se você está na comunidade underground, as pessoas não vão chegar a pegar na sua mão e te ensinar passo a passo uma coisa. Elas vão compartilhar um conhecimento que vai te ajudar a se aprofundar no tema sozinho. Né? Mas eu acho que o processo de aprendizado é inevitavelmente uma coisa relativamente individualista, né? Individual. Né? E assim, acho que tem, assim, como você falou, né? Essa questão de aprender sozinho é que eu acho que, na verdade, vai diferenciar você dos outros 40 que estão fazendo o treinamento que você está fazendo, né? Assim, você ser igual a um monte de gente, eu acho que, né, se o seu conhecimento ficar limitado ao que você está aprendendo no treinamento, você nunca vai conseguir, né, sair de uma solução onde não foi prevista, né? Ou até mesmo ser uma pessoa que vai conseguir ter um diferencial grande frente aos outros, né? Perfeito. Bom, continuando aqui, o Crash mandou uma outra pergunta aqui também, né? Obrigado aí pela participação, Crash. Sobre assim, o que vocês têm a dizer sobre a qualidade e o conhecimento, né, em geral, dos hackers brasileiros? Bom, eu posso pegar essa primeira, Balestra? Beleza. Crash, na verdade, assim, o problema quando a gente quer julgar o conhecimento de um país como um todo, né, é que a gente tem que ter a visão do país todo para poder julgar esse conhecimento. O underground é um negócio que é complicado, porque existem tantas comunidades diferentes que a gente não conhece, que seria meio errado eu julgar o conhecimento geral sem conhecer todas essas comunidades ocultas, né? Eu sei de muita gente que vai na H2HC que é, sim, contribuidor ativo de comunidades underground, que faz pesquisas extremamente avançadas, mas que nunca quis palestrar, que nunca apareceu e que provavelmente a maioria das pessoas nem sabe que o cara sabe tanto. Um exemplo que agora começou a aparecer um pouco mais é o Igor, né, Balestra? O Igor tá aí desde o H2HC1, foi um dos caras originais do evento, sabe demais, mas ele nunca foi de aparecer, ele nunca foi de comentar em listas, etc. E muita gente acaba não conhecendo, né? Então, é complicadíssimo. Eu sei de muita gente que mexe com coisas muito profundas de hardware e sistemas operacionais no Brasil, que não necessariamente se interessam pela área de segurança, mas eles têm um conhecimento extremamente profundo de arquitetura de computadores, e esses caras não aparecem, né? Então, é difícil julgar. Agora, se a gente for falar daqueles que aparecem, né? Aí, tipo, é um pouco mais fácil, né, de julgar. Eu acho que falta muito, tá? Falta muita qualidade nas divulgações, nas pesquisas que são lançadas. E a gente consegue ver isso facilmente, né? É só procurar. Cadê as falhas que essas pessoas estão divulgando? Cadê os papers? Cadê as contribuições reais? Porque eu acho assim, você tem duas opções de carreira a seguir, né? Uma é conhecer muito, se destacar na sua empresa, etc., mas não necessariamente aparecer. E a outra é conhecer muito, mas de alguma forma aparecer. Né? Ambos podem estar compartilhando informação. O cara que aparece, ele pode estar compartilhando também, mas às vezes ele está compartilhando com uma comunidade mais fechada ou com comunidades que a gente não conhece. Agora, o cara que aparece, ele tem que mostrar a pesquisa que ele fez. Ele tem que ter esse material para mostrar. Porque se ele aparece e não tem nada para mostrar, é sinal que tem alguma coisa errada, né?
que é o que acaba acontecendo com a maioria desses caras aí, que acabou gerando tantas brigas aí nessa comunidade brasileira de hackers, né? O que você acha, Balestra? Eu acho que é isso daí mesmo, cara. Assim, é difícil da gente, né, de dizer sobre essa qualidade de conhecimento geral dos hackers, porque na verdade tem muita gente que não aparece, né? Assim, a gente conhece muitas pessoas que têm um conhecimento super alto, né, e que ninguém conhece, né? Então, fica até difícil de conseguir julgar, mas de fato, quem na verdade está dando a cara a tapa é quem tem a obrigação de mostrar que tem conhecimento, né? Então, assim, baseado nisso daí, tem muitas pessoas que estão dando a cara a tapa, né? Que tá aparecendo, na verdade, e tá apanhando pra caramba, né? Então, assim, eu acho que Na verdade, isso daí é até um dos motivos, né, que, por exemplo, muita gente me pergunta, por que você se envolve em tanta discussão, em lista de discussão e etc. até eu Assim, pergunto. eu dou, você mesmo vive me perguntando, né, eu dou minha cara a tapa, então assim, eu tenho que defender o conhecimento, eu tenho que mostrar que quando eu falo um negócio está correto ou não está, eu tenho que mostrar que eu tenho fundamento porque eu estou falando, e quando alguém mostra e não está correto, eu tenho que ir lá e bater também no cara que não está correto. Eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque foi uma escolha que eu fiz de dar a cara a tapa, né, de publicar as pesquisas, etc. Agora já vou encaixar a pergunta do Kelvin. O Kelvin perguntou assim, ele quis reformular um pouco a pergunta dele, né, que assim, fazer parte do underground faz ser mal visto no mercado de trabalho? Não, eu acho que na verdade não, né? Uma questão é o mercado de trabalho saber que você tá lá, né? Isso aí já é assim, né? O que que é underground, né? Assim, um grupo, você participar de algum grupo, que é naquela questão inicial que a gente comentou, né? Assim, é difícil até a gente definir essa questão de underground, né? Então, assim, é um grupo, faz mal você participar de um grupo? Ah, tudo bem, você vai. Vamos lá falar assim, puxa, tem um grupo de Deface que faz parte do underground, que o cara tá fazendo Deface, vai pegar mal pra caramba, na verdade, né? Então, assim, vai ter que ver, né, o que tipo de coisa que está sendo gerada, né? E na verdade, né, até assim, a gente colocar faz parte do underground ou não. Acho que assim, na verdade, dá até pra gente reformular um pouco essa pergunta, se na verdade o que vai fazer mal para essa pessoa é, né, se faz mal essa pessoa está associada a um grupo, né, que teoricamente você é mal visto, né? Assim, o underground, se a gente for levar em conta, né, puramente ao nome, né, parece ser um negócio que é mal visto, mas na verdade tem muitas pessoas que têm conhecimento, que está lá só para trocar informação, né, para contribuir, para gerar mais conhecimento e para aprender também, né? Então, assim, uma coisa é o mercado saber, outra coisa é o mercado, na verdade, né, reconhecer esse underground como um problema, mas né, Eu algumas, assim concordo. como o próprio termo, né, H2, hacker, né, que a gente comentou do nome do H2HC, assim, algumas empresas pode sim, na verdade, ter um certo preconceito, mas eu não acho que, na verdade, porque é underground quer dizer com crime, na verdade é mais em relação ao conhecimento e a um estilo de você aprender do que, na verdade, está relacionado com crime, né. Sem dúvida, eu acho assim, depende muito de como você passa essa mensagem, né, Balestra? Por exemplo, sei lá, a maioria das pessoas que me conhece da comunidade me conhece pelo meu nickname, né? Alguns me chamam de Demon, outros de Demônio, BS Demon, enfim. Nos sistemas internos da empresa, o meu nickname aparece antes do meu nome. Então, assim, isso nunca foi um problema. Quando eu ponho grupos, tá no meu currículo claramente, que eu sou um dos organizadores do Hackers to Hackers. Tá no meu currículo que eu sou um contribuidor da Rise Security, né? Que por sinal nós estamos tentando reviver aí o grupo Rise Security. Então, assim, a grande questão é esses grupos que você contribui, que você vai ser reconhecido como parte deles. O que eles já fizeram? O que eles fizeram era bom ou era ruim? Certo? Então, se você for associado a um grupo que faz coisas ruins, vai ser visto como uma coisa ruim. Né? O underground como um todo, imagina como sendo o underground sendo um grupo que envolve todos esses subgrupos, né? Dependendo do subgrupo que você participar, vai ser uma coisa ruim. Dependendo do subgrupo que você participar, não há problema nenhum, pode até ser positivo, né? É É, isso aí. continuando aqui, o Gustavo Roberto, ele perguntou assim, quando que uma pessoa pode receber o título de hacker? E ele também pediu para mandar um abraço aí, pessoal do Espírito Santo. Galera do Espírito Santo acompanhando aí, tudo de bom. É, aí deixar para você responder isso daí. Gustavo, eu acho assim, hacker não é um título, né? É um negócio complicadíssimo. Para mim, qualquer pessoa que é capaz de entender um problema, de se aprofundar no problema, de que gera conhecimento a respeito de um problema, poderia ser considerado um hacker.
A grande questão, eu acho que volta naquilo que a gente falou, né? De quem deu a cara a tapa e quem não deu, né? Quem não deu a cara a tapa, para ele ser considerado um hacker, ele está numa comunidade fechada, o pessoal daquela comunidade fechada conhece ele ou não, sabe do conhecimento técnico dele ou não. É muito mais difícil de julgar, né? Se o cara deu a cara a tapa, ele tem que ter pesquisas que tenham sentido, né? Ele tem que ter inovado em alguma coisa, ele tem que ter mostrado problemas que aconteceram, ele tem que conseguir demonstrar esse skill. Né? Mas eu diria que um hacker ele é considerado pelos outros, então você não recebe o título, você simplesmente passa a ser, simplesmente você contribuiu tanto que as pessoas passam a não ver um problema quanto a definir você como um hacker. Né? Mas, de novo, isso depende muito do estilo que você seguiu. Se você foi para as comunidades mais abertas, se você decidiu aparecer ao público e lançar suas pesquisas, nesse caso qualquer um pode te julgar, ou se você decidiu ficar mais só no underground, e aí, nesse caso, são as comunidades que você participa que vão saber o que você contribuiu ou não. É isso daí. Tem a pergunta do user, né, que aparece aqui, Castro ROX, né, a pergunta relacionada aqui aos wargames, né, se, na verdade, esses jogos de exploração é uma maneira de aprender, né. Eu acho que é uma forma de aprendizado muito legal, né? Assim, na verdade, eu acho que esses jogos, né, esses jogos de exploração, o Wargame nada mais são do que ambientes que você consegue aí, na verdade, simular, né, e poder praticar, na verdade, vários tipos de ataque, né? Então, assim, eu acho que o melhor jeito de você aprender mesmo é praticando, né? E esses wargames que a gente encontra, tanto de exploração web, exploração, né, de software mesmo, até mesmo tem alguns muito legais também de forense, né? Assim, você consegue aprender muita coisa, porque algum vira e mexe tem uma trickzinha que você tem que fazer para você conseguir bypassar algum tipo de proteção, ou para ajustar algum endereçamento, então que você acaba aprendendo que você vai usar isso daí de verdade mesmo quando você encontrar uma falha, ou quando você for fazer algum pentest, né? Então, assim, a minha opinião é que esses wargames ajudam sim, né? E é bom a gente ver que tem aumentado essa quantidade de wargames, tem pessoas dando valor, né? A gente já vem fazendo, né, alguns wargames, né, Capture the Flag já há bastante tempo na H2HC, né? Esse ano a gente vai ter de novo, como o Rodrigo já comentou, então assim, eu acho que vale muito participar desses wargames. Muitas pessoas acabam não participando de vergonha, né? Prefere às vezes trabalhar, né, fazer alguns que são remotos porque não quer se expor, mas eu acho que tem muito valor a pessoa participar, monta um grupinho, vai lá para aprender, né? Eu acho que vale a pena sim. Sem dúvida. Na verdade, assim, muita gente me pergunta, como é que você faz para começar a achar vulnerabilidades, etc. A minha resposta em geral é, pega vulnerabilidades que outros acharam e analisa. Porque a verdade é que você tem que ter um padrão, né? Você simplesmente, quanto mais bugs você vê, quanto mais você vê situações onde os bugs aparecem, mais padrões na sua cabeça você tem, mais fácil é você achar esses padrões em outros códigos. Né? Então, assim, achar vulnerabilidade nada mais é do que experiência acumulada. Quanto mais você conhecer o que é um software vulnerável, mais vulnerabilidades você consegue encontrar em outros softwares. Os wargames, eles provêm uma forma muito controlada de você ter esse aprendizado. Porque você consegue depois ter a resposta, você consegue saber que todas as vulnerabilidades que estão lá de fato são exploráveis, você consegue ter o pensamento por trás dessa descoberta. Então, assim, é uma excelente forma de você construir esse conhecimento. Lembrando que hoje em dia, pegar um sistema para, de fato, né, um sistema real aí do mundo, para tentar analisar, é muito mais complicado do que era antigamente, né? Então, por isso eu vejo essa necessidade aí atual dos wargames, né? Trazendo uma próxima pergunta aqui, Balestra, do Spooker. Oi, Spooker, tudo bom, cara? O Spooker perguntou assim, por que se discute tanto offensive security e não defensive? Ou seja, por que a gente fala tanto de atacar e tão pouco de defender, né? Será que isso daí não faz com que a defesa seja cada vez mais obsoleta? Na verdade, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Eu acho que não existe como você defender se você não entende como você vai ser atacado. Né? E eu acho que o problema é que os defensores, eles tendem a simplificar muito o que é o ataque. Tá? Eu vejo, tipo, direto eu converso com o gerente, e o cara lê o paper do Aleph One sobre Classical Stack Overflows, né, Smashing the Stack for Fun and Profit, na FRAC há 20 anos atrás, e o cara acha que isso é exploração de software e ele acha que ele entende. Por isso eu acho que a defesa é obsoleta. Justamente pela falta de pessoas que entendem como o ataque é feito. Eu concordo que a gente tem que dar méritos para a defesa. Fazer defesa corretamente é muito complicado.
O H2HC, por exemplo, a gente traz o PEX e o Spender, né? Foi o primeiro evento onde os dois palestraram juntos aí, a gente traz os caras que criaram a maior parte das defesas modernas de sistemas operacionais, os caras são mitos aí na nossa área, justamente para mostrar que a defesa é sim importante. Mas tanto o PEX quanto o Spender, eles são dois caras que sabem muito sobre o ataque. E é por isso que a defesa que eles propõem tem sentido. Eu acho que esse é o grande desafio, viu, Spooker? Como a gente discute defesa se as pessoas não entendem de fato os mecanismos do ataque? Agora, existe sim uma tendência a falar muito de ataque porque o ataque é fancy, né? É um negócio que é super legal, todo mundo quer e sair invadindo as coisas, né? Mas hacking, de fato, é uma coisa subversiva, né? A cultura hacker surgiu justamente para entender ao máximo um sistema, para você saber como usar tudo que esse sistema permite. Como a defesa, em geral, ela tenta tirar coisas que o sistema pode fazer, o hacking, em geral, é subversivo. O que você acha disso, Balestra? Não, concordo totalmente, assim, né, a gente já foi em alguns eventos, né, justamente que discutiu isso, né, assim, puxa, a gente não quer gerar conhecimento para estarmos atacando, né, a gente ouviu falar assim, assim, não tem como, você precisa saber atacar para você saber se defender, senão não tem como, assim, você não vai conseguir se defender se você não souber atacar, essa é a verdade, você pode defender de coisas óbvias, né, que muitas pessoas já têm conhecimento, mas você não vai conseguir defender de coisas, né, que realmente vai te atacar e vai comprometer e vai conseguir, né, te afetar, né, então, assim, isso daí eu acredito que é em qualquer área, né, assim, não tem como, né, você criar uma defesa sem você saber como que o ataque funciona, né? Puxa, vamos pegar a segurança residencial, legal, putz, os caras começaram a pular o muro, vamos colocar cerca elétrica, o cara começou a cortar a cerca elétrica, então agora a gente vai colocar um sensor na cerca elétrica, porque se o cara cortar a cerca elétrica vai disparar o alarme. Então, assim, na verdade a gente precisa saber como é que funciona o ataque, isso daí para tudo, né? Assim, técnicas de exploração, a gente vê, né, alguns mecanismos de defesa ser baseado, né, em técnicas de ataque. Eu acho que isso daí que é o caminho mesmo, né? Assim, eu vi algumas empresas que foram até adquiridas recentemente por valores muito altos, sem ter nenhum cliente, basicamente, né, que só fazia detecção baseada em técnicas de ataque. Então, puxa, eu tenho um agente local na minha máquina que se eu vejo se tem algum código de operação atrelado a a exploração de uma heap overflow lá com técnica de heap spray, eu não vou deixar executar. Puxa, legal. O cara pegou, né, ele conhecia o ataque, fez algum esquema para identificar aqueles dados na memória e está bloqueando aquele processo de ser executado. Né, assim, eu acho que, na verdade, é a única maneira da gente conseguir, de A fato... Microsoft mesmo pagou, né, Balessa, numa competição recente, prêmios muito altos para quem fornecesse técnicas de proteção, né? E isso daí mostra que é uma tendência, né? Que existe valor, mas você tem que conhecer mesmo o ataque, né? Porque senão você vai ficar super limitado. Foi bem que você comentou, né? O pessoal vai fazer uma defesa, né, para o seu paper lá de 20 anos atrás, né? O cara vai fazer lá, beleza, vou deixar a stack não executável. Legal, mas aí agora já tem, né, várias formas de você executar, mesmo que não esteja na stack. Então, na verdade, assim, eu acho que tem que conhecer, sim, né, as técnicas de ataque para, na verdade, fortificar a defesa. E eu, assim como a gente já comentou, na verdade, eu não sei se nem se foi no Hangout, mas, né, em outros eventos que a gente já participou, acho que no próprio H2CSO, né, assim, o que eu vejo mesmo também é o ataque não tendo necessidade de se evoluir muito, né? Hoje a gente até tem uma evolução da defesa pensando nessa parte de proteção de memória, mas no mundo corporativo em geral, a gente vê que as falhas são muito simples, né, perto dos tipos de ataque que a gente tem hoje, né? Então, assim, hoje as pessoas não estão precisando evoluir tantos os ataques, porque as falhas que a gente encontra hoje, tais como senha padrão em lugar super crítico, né, você encontra, puxa, a gente faz pentest direto, assim, sempre encontra coisas que não dá nem para acreditar, né, e a gente acaba, né, na verdade, acaba pensando assim, puxa, tipo, não adianta nem a gente fazer uma defesa tão forte, porque nem o básico está sendo feito, né, assim, a gente conseguir comprometer uma rede inteira, porque o cara não configurou o Windows dele direito, ou porque o cara deixou uma senha padrão num lugar, uma senha fraca num ambiente que era super crítico, assim, é um negócio que não exige nenhum ataque forte, né, assim, quanto mais, assim, não adianta a gente ficar falando algumas defesas muito sofisticadas, porque eu acho que falta muito do básico ainda para a parte da defesa.
Sem dúvida. Quanto a isso, Vanessa, eu tenho dois comentários, né? Um deles, assim, eu até escrevi sobre esse assunto, né? Sobre, na minha opinião, a falácia, né? Ou a mentira da defesa em camadas na segurança da informação, né? Eu escrevi um blog post sobre isso num blog da For Linux, mas, basicamente, assim, o meu argumento era que, justamente, todo mundo imagina a defesa em camadas em segurança, né? Como sendo um dos quesitos ensinados em segurança. Eu mesmo, 15 anos atrás, quando palestrava, falava sobre a importância da defesa em camadas, mas as pessoas esquecem que o seu atacante, quando ele bypassa seus mecanismos de segurança, em geral ele passa por tudo de uma vez. Então, na verdade, não é muito verdade que você tem defesa em camadas, porque a defesa em camadas é um quesito militar, aonde quando o atacante começa a te atacar, ele vai passar por uma primeira camada de defesa, depois ele vai ter uma segunda, ele vai ter uma terceira, então dá tempo de você mandar reinforcements, ou de você simplesmente se retirar de uma outra parte, ou de você proteger aquele dado que é o mais precioso. Isso veio do quesito militar, mas em informática, né, em segurança da informação computacional especificamente, né, em geral a defesa em camadas falha de uma vez só. Né? E isso mostra que o atacante tem muito mais poder do que o defensor, mas simplesmente porque o defensor não entende como o ataque é performado, ele não entende que o atacante vai simular todo o ambiente operacional do cara antes de fato ir lá e executar um exploit. Então, eu acho que isso daí é uma das questões que mostra que a defesa falha porque não conhece do ataque. E uma outra questão que você falou aí, né, que hoje as empresas são super simples, né, mesmo quesitos simples de proteção eles não implementam. A gente falou um pouco sobre isso no Hangout passado. Eu sou da opinião de que a culpa é até dos pesquisadores, né, de que nós, pesquisadores, quando a gente mostra uma forma de bypassar um mecanismo de segurança, muitas vezes a gente esquece de deixar claro que não é que o mecanismo é inútil, né? É simplesmente que o mecanismo é útil se usado junto com outras coisas. Muitas falhas desse mecanismo, de fato, vai ser útil contra, ele vai evitar que muitas falhas sejam exploradas, mas que tem que pensar em outros mecanismos, porque existem outras falhas também. Então, acho assim, é um pouco complicado, porque os defensores simplesmente vão num evento, né? Simplesmente entendem, é possível bypassar tal recurso de segurança. Então eles simplesmente não implementam aquele recurso. Quando se você pegar mesmo os ataques mais avançados, igual, por exemplo, o exploit que invadiu a RSA, né? Que o presidente da RSA teve coragem de falar que o nível do atacante era Digital Navy SEAL. Navy SEAL, que é uma tropa de elite da Marinha Americana. O cara comparou o atacante que invadiu a RSA com os Navy SEALs, em termos de... O cara era muito profundo, conhecia demais. Mas, na verdade, o exploit não funcionava nem se você tivesse DEP habilitado no Windows Service Pack 2. Então, assim, o exploit era trivial. Na verdade, eles não estavam usando os recursos de defesa que eles poderiam ter usado para, de fato, a gente ver se o atacante era bom. Né? Então, eu acho que isso daí meio que complementa aí a resposta à pergunta do Spooker, né? Teve até um caso que a gente comentou. Eu acho que eu comentei em alguma lista, né, do pessoal, algum rootkit para Linux, que eles alteravam o serviço SSH, na verdade eles faziam uma compilação nova com uma backdoor embutida no SSH e substituía. E eu vi algumas listas, algumas pessoas falando que era um ataque super avançado. Eu falei assim, nossa, tipo, parece que eu já vi esse negócio há mais de 14 anos atrás, e naquela época já não era avançado, e hoje o pessoal está falando que é avançado, mas assim, é um negócio que não dá nem para entender, né, o tipo de profissional que a gente tem hoje, né, o tipo de pessoas que estão na frente de muitas organizações, né, que estão lidando com segurança. Então, assim, é meio complicado, né, assim, a gente tem muitas pessoas boas, né, mas também tem muitas pessoas que estão fazendo muito barulho e que não têm conhecimento, né, para fazer tal barulho. A mídia também, muitas das coisas que acabam caindo na mídia é muita informação que não está correta, né. Ô, Balestra, nós recebemos uma pergunta aqui do x86. Que bom que você gosta de x86, cara. Eu também. A pergunta é, vocês são a favor do cyberativismo? Vou deixar você responder essa, Balestra, que essa é fria. Eu não sei nem o que é cyberativismo direito. Bom, na verdade, assim, eu imagino que protestos, né, são um direito das pessoas, né? As formas como são feitos esses protestos, os impactos que esses processos geram, depende muito sobre o que você está protestando, né? Então, eu acho que é complicado você falar sobre ativismo de uma forma em geral, porque você é a favor de ativismo? Eu sou a favor. Na verdade, eu acho um absurdo o governo não permitir a gente auditar as urnas eletrônicas, por exemplo. Né? Isso quer dizer que eu vou sair invadindo os sites do governo como uma forma de protesto? Eu não, certo? Isso quer dizer o que? Eu vou fazer o quê em relação a como forma de protesto? Bom,
sei lá, eu vou vir publicamente num hangout e vou protestar, vou dizer que eu sou contra o governo não permitir a gente auditar, vou nas listas de discussão da comunidade, vou apoiar quem está fazendo um abaixo-assinado a favor da auditoria. Eu acho que existem várias formas de ativismo, elas são várias, dependendo de qual é a causa. Eu acho que depende também muito do que esse ativismo está fazendo como uma forma de protesto. Você tem formas e formas, e eu acho que é difícil dar um parecer genérico sobre isso. O que você acha, Balestra? Eu concordo, assim, é difícil dar um parecer mesmo, né? Eu acho que, na verdade, toda forma de protesto tem seu valor, desde que o impacto que vai ser causado também não pode prejudicar, né? A gente vê até mesmo greve, por exemplo, né? Você tem a greve que o governo vai julgar algumas greves que estão sendo feitas, né? Então, puxa, foi legal, não foi legal essa greve, né? Foram feitos atos que foram legais ou não foram legais. Sim, essa questão hoje de cyberativismo que a gente vê muito, né, a questão de negação de serviço que as pessoas acabam fazendo, a questão de deface que as pessoas acabam fazendo, que eu não acho que seja esse aí o caminho, né, assim, existem formas de você tentar, né, expor uma ideia que não seja atrapalhando o serviço de alguém, ou o site de alguém, ou, na verdade, prejudicando outras pessoas que também dependem daquele serviço, né. Concordo. Bom, continuando. Google in URL, perguntando aqui, referente ao desenvolvimento de scripts e scanners, o fato de desenvolver tais tools, já estamos quebrando alguma lei? Ixi, aí tem que consultar meu advogado. Bom, na verdade isso daí está baseado nas novas leis aí, né, Balestra, que o pessoal tem tido bastante medo, né, mas na verdade a lei mostra um pouco sobre a intenção, né, a intenção criminal. Você fazer um script, um scanner, fazer um exploit, depende da sua intenção, né, se você conseguir mostrar que o objetivo disso era a pesquisa, era o entendimento da vulnerabilidade, era inclusive testar se a proteção foi adequada, você não está cometendo nenhum crime. Agora, se você quer desenvolver isso daí, colocar na internet para todo mundo baixar de forma livre, sem existir um patch ainda para vulnerabilidade, sem você ter sequer avisado a empresa sobre tal vulnerabilidade, fica mais difícil você não mostrar que você teve uma intenção ruim, né? Então, eu acho que a grande dificuldade aí, né, nessas novas leis aí, que inclusive o Brasil está apoiando, mas que a Alemanha já havia aprovado leis similares no passado, recente, né, é justamente que a intenção é uma coisa super difícil de caracterizar, né? Eu, particularmente, não acho que nós vamos ter problemas. Eu não acho que a Polícia Federal ou a Justiça vai atrás de pessoas que desenvolvem exploits como uma forma de trabalho, como uma forma de pesquisa em si, que compartilha o exploit, mas depois de ter certeza que o patch existe, depois de algum tempo em que o patch foi lançado, mas pessoas que estão fazendo caos, que estão usando desculpas do tipo, eu divulguei para pesquisa, esses aí talvez comecem a ter problema. O que você acha, Balé? É isso aí, eu concordo. Concordo, porque assim, ficou meio estranho, né? Na verdade, a gente até teve. A gente levantou até uma flag em relação ao H2HC, mas daí já falaram que não teria problema, né? Mas é um problema, né? Assim, a gente, se você for levar ao pé da letra, muitas das coisas que tem ali, né? Você não pode ter diversas coisas no seu computador, você não pode compartilhar conhecimento, então, assim, tem muitas coisas ali que vai de como essa lei, né, no Brasil, né, todas essas leis têm muitos pontos que são, né, de entendimento, né, então, assim, eu acho que isso daí é mais uma delas, né, assim, vai mais da sua intenção mesmo do que o fato do que você está publicando ser algo, né, que vai causar um dano ou não. Concordo. Até porque, assim, mesmo em trabalho, né, mesmo quando trabalhava para Checkpoint, por exemplo, nós divulgamos vulnerabilidades que eram zero day, porque não existiam patch, simplesmente porque a empresa que desenvolvia o software se recusou a lançar uma correção. Ela simplesmente disse que não existia vulnerabilidade, apesar da gente ter mandado para eles o exploit. O argumento deles é que já existiam milhões de usuários e ninguém nunca tinha reclamado desse problema. Então, assim, nós tentamos conversar com a empresa insistiu que não iria lançar a correção, e a Checkpoint, como corporação, acabou optando por lançar a vulnerabilidade, mesmo sendo zero day, porque afinal de contas os usuários tinham que saber que o software estava vulnerável, né? Então, assim, a gente tem um argumento muito forte, a gente consegue mostrar, olha só, nós tentamos comunicar com a empresa insistiu que não, a vulnerabilidade é conhecida, nós, por termos o conhecimento de uma vulnerabilidade, também temos uma grande responsabilidade, certo? Porque agora a gente sabe disso, a gente sabe do problema. Então a gente tem a obrigação moral de agir.
Então, assim, a gente tinha todos os argumentos legais para demonstrar que a nossa intenção foi totalmente boa, né, divulgando a informação. Então, eu acho que isso daí vai ser verdadeiro para a grande maioria dos casos aí. E o mesmo já aconteceu também naquela vulnerabilidade que a gente publicou no KNX, né, no sistema operacional KNX também. Eles falaram que não ia patear porque, né, eles não viam um problema, né, de segurança. É Então, verdade, assim, é verdade. e falava que não era importante isso daí. Então, a gente acabou publicando, porque assim, falou, bom, tudo bem, né, a gente publicou, a gente até foi questionado, mas a gente respondeu, falou assim, bom, se você fosse usuário disso daí, você não ia querer saber que você tem um problema que você pode solucionar de repente, tirando algum tipo de permissão que você tem no seu sistema operacional? Sim, porque por padrão dá para ser explorado. É isso mesmo. Balés, veio uma pergunta aqui do Danilo, que assim, a falta de background técnico, vixe, meu celular apagou. A falta de background técnico atrapalha nas comunicações, nas comunidades undergrounds, mas muita gente quer fazer coisas sem entender, você não acha? Olha, eu, assim, é complicado, né? Assim, a falta de conhecimento acaba atrapalhando, sim, né, nas comunidades underground, mas na verdade eu acho que a falta de conhecimento acaba atrapalhando, né, em qualquer lugar, né? Em Assim, a gente tudo, vê, né? né, a gente vê até como o próprio o Spooker comentou, né, no Twitter seguinte, né, que ele vê, na verdade, a gente, né, você postar uma nova forma de ataque, os defensores, né, acabar nem discutindo, né, em cima disso daí, né, então, assim, na verdade mostra uma falta de conhecimento, né, por ponto da parte de defesa, né, por não estar querendo proteger contra aquele ataque, assim, eu acho que, na verdade, a falta de conhecimento, no geral, acaba, né, dificultando no geral, né, assim, acaba dificultando tudo, né, assim, você vai querer fazer um negócio, né, ou você acaba fazendo um negócio trivial que já foi feito, né, ou você vai fazer um negócio que não vai funcionar, que vai ser bom, com muita sorte você vai acabar conseguindo fazer um negócio legal, mas assim, eu acho que na verdade falta de conhecimento técnico, né, atrapalha no geral mesmo. Isso daí atrapalha mesmo. Na verdade, é, já existem algumas pesquisas, né, na área de economia que demonstram que esse assimetrismo de conhecimento entre quem vende uma solução e quem compra, né, no caso do o paper do George Akerlof fala justamente sobre venda de carros usados, mas basicamente ele demonstrou, né, usando conceitos econômicos, que em um mercado onde quem vende sabe mais do que quem compra, então eu acho que isso daí se aplica muito ao mercado de segurança da informação, né? Porque as empresas vendem, elas sabem muito mais informações, elas têm muito mais conhecimento do que as pessoas que estão comprando, infelizmente. É muito difícil você tirar essa assimetria, mesmo que você queira ser honesto. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que você saiba muito nesse mercado e você queira ir e mostrar isso para as pessoas, mostrar que elas estão fazendo as coisas erradas, porque existe essa simetria, você não consegue, porque o mercado como um todo é muito maior do que a pessoa que quer fazer direito. Tá? Então isso daí, na verdade, é um quesito que vem desde de economia, tá? Não tem nada a ver com segurança da informação. Então, assim, a falta de conhecimento é um problema. Como que a gente combate esse problema? Essa, na verdade, deveria ser a maior pesquisa. Eu acho que é o grande ponto que o Spooker quer falar sobre a defesa, né? Como a gente melhora? Eu não vejo muitas opções a não ser a academia, a não ser as universidades de fato começarem a apoiar. Mas para isso, eles vão ter que abrir a mente deles, né? Porque hoje os professores estão tão presos naquela questão que a gente falou desde o começo aqui desse hangout, que é assim, eu tenho título, eu não tenho título, porque eu publiquei paper de 3E, não sei o quê, que eles simplesmente se esquecem do conhecimento, que é o objetivo original da academia, né? É passar o conhecimento e é fazer coisas que vão gerar o futuro aí das comunidades, né? Então, na área de segurança da informação, infelizmente, a academia ficou totalmente para trás. Você conversa com os professores, eles não sabem, mas o não saber não é um problema. O grande problema é que eles não sabem e não estão abertos a trazer quem saibam. Então acaba sendo que vira um ciclo vicioso. A gente não consegue dar conta de ensinar o tanto de pessoas que precisariam aprender para tirar essa simetria do mercado. Né? Então eu acho que isso daí é um problema generalizado e fica difícil mesmo, tá? E senhores, assim, onde você vai acabar enfrentando isso, tá? Pessoas que não conhecem, e as pessoas querem discutir, e as pessoas querem falar, mas eu gosto de enfatizar um negócio que é super legal, que na verdade é o maior motivo de eu ter entrado para a área de computação. É uma ciência exata, né? Nada fala mais do que o POC. Mostra o código funcionando, que você vai desmentir que o cara, seja lá o que o cara está falando. Então a melhor coisa que tem quando um cara diz que uma coisa faz algo que ele não faz, é pega, analisa o código, ou faz a engenharia reversa dessa coisa e prova.
certo? Porque aí o cara não tem mais argumento. Ele pode continuar ensinando o exército brasileiro como explorar software, mas ele simplesmente acabou os argumentos dele de que ele conhece alguma coisa de verdade. Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. O underground está banalizado no Brasil? É muito falatório e pouca altitude de comunidade mesmo? Assim, a gente cai de novo naquele problema de até definir, né, o que é esse underground em si, né, assim, a gente vê, na verdade, pessoas trabalhando, como até você já comentou, né, assim, tem pessoas, né, que sabem muito, estudam muito, têm um conhecimento profundo em diversas áreas, né, e tá atuando, e tá pesquisando, tá compartilhando informação, né, mas não está publicando isso daí em tantas listas, está mais restrito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, na verdade, um conhecimento bastante alto, né, mas não tantas coisas sendo publicadas assim. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, essa banalização ela aconteceu porque é difícil, né? É difícil o underground se mobilizar quando, na verdade, a maioria das pessoas acaba não tendo acesso ao que esse underground está publicando, né? Por mais barulho que se faça, é complicado. Eu sei que existiram iniciativas, né? Não que eu suporte essas iniciativas, não que eu apoie essas iniciativas, mas, por exemplo, o Project Mayhem, né? Nada mais foi do que algumas pessoas do underground que se uniram e tentaram mostrar o que está acontecendo, né? Tentar mostrar a verdade, mas é complicado, porque a informação é difícil de ser passada de uma forma correta. De novo, existe esse problema da assimetria, existe o problema de como vai ser julgado quando você toma uma atitude, né? Então, muitas vezes você bate de frente com alguém, as pessoas julgam você porque bateu de frente, e não a pessoa por estar falando uma mentira. Né, ou por estar falando uma coisa que ela está enganada, mas insistindo como se ela tivesse certeza sobre o que ela está falando. Né? Então, na verdade, é muito complicado. O meu conselho é, não aceite as coisas erradas e fique quieto. Quando eu vejo algo errado, eu simplesmente falo. Um monte de gente não gosta de mim por isso, mas também tem um monte de gente que gosta de mim por isso. E eu nunca tive problema. Né? Sei lá, pelo menos até agora. Né? Talvez amanhã eu vou ser mandado embora, mas vai saber. Né? Bom, beleza. Eu, assim, pra mim era meio que isso, Balessa. Não sei se o pessoal tem alguma Passar, pergunta para finalizar aí. acho que mais passar essa informação mesmo, né? Às vezes o pessoal sempre fica falando de underground, mas nada mais é também do que uma troca de conhecimento, né? Que você pode ser feito em qualquer lugar que você vai em um hackerspace da vida, você vai ter pessoas lá que você vai conseguir interagir, né, trocar conhecimento. Né? Eu acho que, na verdade, assim, o conhecimento pode ser trocado em vários lugares, né? Até mesmo o próprio H2HC é um lugar que foi criado, né, com base, né, para você poder trocar esse conhecimento. Sem dúvida. Assim, vem uma última pergunta aqui, de última hora, do Açoeiro aqui. Deixa eu só achar onde é que tá a pergunta, que eu me perdi, que eu comecei a responder uma outra e me perdi aqui. Aqui. Eita, perdi Os mesmo. malwares brasileiros são quase sempre mais do mesmo. Boa. Por que o sucesso? Por que sucesso? Falta do conhecimento ou muita engenharia social? Posso responder? Claro. Não, eu vou dar a minha opinião. Assim, na verdade, eu acho que o ataque, né, que a gente tem feito hoje, né, que tem acontecido hoje, né, são ataques que, na verdade, não está precisando de nenhum ataque avançado, que nem eu já comentei, né? Assim, quando a gente faz pentest, é quase sempre isso daí. É difícil você pegar e fazer um pentest que você vai precisar usar o Zero Day para comprometer um ambiente. Assim, eu acho que eu usei uma vez só, né? Mas é muito difícil, né? Você sempre acaba achando uma coisinha ou outra. Eu acho que, na verdade, né, esses malwares brasileiros, principalmente quem está mais gerando esses malwares são a parte de bunker, né? O que a gente vê hoje é que o ataque de engenharia social funciona, né? Mas o malware em si hoje, né, assim, eu acho que ele está até, né, assim, a ideia das pessoas estão legais, né, assim, eu lembro que eu fui participar, na verdade, de uma reunião há muito tempo atrás para falar sobre, na verdade, técnicas para estar tentando bypassar, né, token, isso daí já tem tempo pra caramba já, né, acho que foi 2006, na época que estava começando a colocar token para pessoa física e tal, né, que era, na verdade, comentando até, né,
com o pessoal de banco sobre, na verdade, essas técnicas que seriam possíveis de ser feitas você utilizando alguns objetos do Internet Explorer, por exemplo, na época que era o principal navegador, para você estar injetando, né, e fazendo, né, meio que se fosse um main the middle aí, mas na verdade você está alterando as informações que o cara digita no navegador antes de chegar no servidor do banco, né? E você edita tanto a ida quanto a volta, né? Assim, hoje a gente está vendo esses malwares sendo usados, né? Assim, eu concordo que, na verdade, muitos malwares não são avançados, mas, na verdade, existe muita ideia boa, né, por trás dos malwares também. Mas hoje, na verdade, a principal forma de infecção que a gente tem hoje com comprometimento dessas máquinas é via engenharia social. Eu acho que, na verdade, eles estão seguindo esse caminho porque é o que tem funcionado até hoje, né? Quando, na verdade, as pessoas pararem de cair em engenharia social, talvez o pessoal vai tentar explorar navegador, vai tentar explorar Google Chrome, vai tentar explorar, né, PDF, vai tentar explorar Flash Player, enfim, Shockwave, né? Porque tem um monte de falha desse tipo, mas é muito difícil o pessoal usar alguns exploits kits para tentar infectar para bunker. O que a gente mais vê hoje mesmo é o uso de engenharia social porque ainda funciona. Né? Então, assim, eu não sei se é, na verdade, essa questão do malware tá avançada ou não, mas o pessoal vai pelo caminho mais fácil, né? Eu, quando fazia pentest, eu sempre gostava de mostrar, né, em resultados, assim, o que era mais fácil de ser pego, né? Porque, às vezes, eu ia em algumas reuniões de encerramento e, nesse mesmo exemplo de quando usou o Zero Day para poder atacar né, uma máquina no servidor, né, aí você chega na reunião, o cara fala assim, puxa, legal, mas tá, quem que vai fazer um ataque desse tipo, né? Quantas pessoas que vão fazer um ataque desse tipo, né? Então eu sempre gostei de mostrar, né, de tentar sempre as coisas mais básicas e aí se não desse tentava fazer uma coisinha ou outra um pouco mais elaborada, mas na verdade é que quase sempre as coisas básicas caíam, né, dava certo. Então, assim, eu acho que esses ataques que tem acontecido hoje é baseado nisso daí mesmo. Se hoje a engenharia social está funcionando, vamos seguir com engenharia social. Se antes o malware que funcionava com keylogger, mais tirar screenshot de onde o cara clicava na tela funcionava, beleza, agora, puxa, agora o token está atrapalhando muito, vamos criar um malware novo. Eu acho que esse aí que é o pessoal tem seguido. Ô, Balestra, o Açoeiro aí que mandou a pergunta, opa, Açoeiro, tudo bom? Obrigado pela participação aí. O que acontece, cara? Só para deixar claro, tá, pessoal? Eu tô respondendo como o Rodrigo, não como a empresa que eu trabalho. E a empresa que eu trabalho, por sinal, eu não trabalho na área de antivírus, tá? Eu trabalho na área de hardware, só para deixar claro. Mas vamos lá. Essa pergunta do Açoeiro me lembra de uma palestra que o Kaspersky deu no Brasil. Tá, o Kaspersky, para quem não sabe, é o fundador da empresa Kaspersky, o Gene Kaspersky. É um dos bilionários do mundo aí, né? E ele veio no Brasil convidado aí para um evento e deu uma palestra onde ele criticou os engenheiros brasileiros. Ele disse que os autores de vírus brasileiros eram muito ruins, que eles faziam um negócio muito tosco e blá blá blá. Aí eu peguei e falei assim para ele, cara, você realmente tem a cara de pau de falar que eles estão fazendo um negócio ruim, sendo que você continua não detectando? Porque para pensar, será que realmente o negócio é tão ruim igual todo mundo está falando? Ou será que o antivírus é tão ruim que mesmo com uma empresa de bilhões de dólares ainda não conseguiu bloquear esses vírus que eles mesmos falam que é ruim? Então, assim, eu não entendo. Eu vejo a galera criticando os autores de malwares e eu acho um absurdo, na verdade. Eu acho que o grande problema está na área de segurança. As empresas de segurança têm dinheiro, elas são pagas para proteger os clientes delas, e ainda assim elas têm coragem de falar que o autor de malware é ruim, mas eles não estão bloqueando. Né? Independente de engenharia social ou não, o sistema poderia sim bloquear um código malicioso de rodar. Tá? Eu acho assim, alguns malwares já são instalados via exploit kits, abusam e etc, tem algumas características mais avançadas, mas se a maioria continua sendo engenharia social, isso mostra que as empresas de antivírus não estão fazendo o trabalho delas direito. Tá? Teve um relatório da Microsoft recente, né, de inteligência, que se chama Security Intelligence Report, da Microsoft. É um relatório gratuito que a Microsoft dá. E nela ela mostrou que a grande maioria das máquinas infectadas não tinha antivírus, que o índice de infecção de máquinas com antivírus era muito menor. E agora, na minha apresentação na Black Hat, eu vou literalmente citar esse reporte e vou fazer uma pergunta de volta. Que é assim, tá, eles olharam o perfil desses usuários que não tem um antivírus e do que tem um antivírus? Porque muito provavelmente não é que eles infectaram menos porque eles têm antivírus. Eles infectaram menos porque eles têm um pouco mais de noção de segurança do que esses usuários que não têm o antivírus. Ou seja, não é o antivírus que fez a diferença nesse índice de infecção. O número deles não mostra isso. Apesar de todas as empresas de antivírus estarem usando esse número para falar que você tem que usar antivírus, que antivírus faz diferença. O número da Microsoft mostra que uma pessoa que conhece um pouco mais de segurança, que tem pelo menos a noção de que existe uma ameaça, ao ponto de instalar um antivírus,
essa pessoa se infecta menos. É totalmente diferente de demonstrar que o antivírus faz alguma coisa útil para alguém, tá? Percebam que eu não estou advogando não usar antivírus, apenas estou advogando que a gente está olhando o problema pelo ângulo errado. E até mesmo escutando um pouco que você tinha comentado, né? Teve, eu não lembro qual foi o vírus agora, mas se era o Flamer, enfim, né? Que antigamente o pessoal tinha o conceito de um vírus avançado, na verdade, né? De um malware avançado, um backdoor avançada, quanto menor era mais avançado, né? Puxa, tipo, o cara conseguiu fazer um negócio super legal em tão um trecho de código tão pequeno, né? Aí quando lançou, eu não lembro qual que foi o vírus, acho que era o Flamer mesmo, mas aí o pessoal falou assim, puxa, tipo, esse vírus aqui é super avançado porque ele tem 20 megas e ninguém conseguiu detectar, porque teoricamente quando era um negócio super grande, né, o pessoal ia conseguir detectar, né? Então assim, até eles mesmos acabam caindo em contradição em alguns casos, né, onde na verdade para determinar o que é avançado, o que não é avançado, né? Ô, Balestra, o Kelvin mandou mais uma aqui, obrigado aí pelas contribuições, Kelvin. É assim, com segurança hoje em dia, tá virando moda, né? Você acha que isso acaba prejudicando os que realmente querem aprender? O fato de ter muito modismo aí em volta de segurança? Não, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, quem quer aprender precisa saber, né, na verdade, o que ele quer aprender, porque a própria área de segurança tem muitas, né, sub-áreas, vamos falar assim, né, então, assim, é bastante vasto. Eu acho que, na verdade, né, essa questão de virar moda, na verdade, vai trazer mais pessoas para a área e quem quer realmente aprender vai conseguir aprender, né, tiver vontade, correr atrás, vai conseguir aprender e vai conseguir se destacar, não importa a quantidade de pessoas que vai estar na área, né. Eu não vejo como um problema, na verdade, a questão de ter virado moda, né, dificultar o aprendizado, né, eu acho que muito pelo contrário, pode ser que surjam treinamentos legais, né, por aí, por conta dessa moda que está virando, eu acho que pode ser por conta da própria moda, né, muitas entidades acabam dando mais importância para a área de segurança, coisa que hoje a gente ainda vê, né, a área de segurança, né, dentro de corporações, mesmo ficando dentro da área de TI. Hoje o pessoal já discute muito de sair da área de segurança debaixo de TI, já se falava antes, mas hoje se fala muito mais, né, de virar uma área de estratégia, né, respondendo direto, de repente, para uma vice-presidência, perto do que no passado a gente não via isso daí, né, a gente viu uma área de dentro de TI, de dentro de compliance, já vi segurança de dentro de compliance, mas nunca de uma área estratégica para a empresa. Né? Acho Hoje o que também pessoal. por causa da moda, muita gente tem compartilhado o conhecimento, né, Balestra? Porque faz diferença Certo, na carreira e etc., coisa que antes não. Acho que exatamente. o fato de ter dinheiro prejudicou muita coisa de compartilhamento, mas ao mesmo tempo também incentivou muita coisa de compartilhamento para um outro lado, né? Porque nem todo mundo está atrás de dinheiro. Né? Balestra, teve um comentário que vem aqui do Canhoto, que eu achei interessante mencionar. O comentário é assim: ó, essa grande titulação de underground nesse país é o que ferra a comunidade de InfoSec. Ego fight. Assim, Canhoto, na verdade, não tem ego fight. Tem simples. Lembra que a nossa área é uma área de exatas. Ou a pessoa faz e mostra, ou ela fica quieta. Na verdade, é muito simples. Se a pessoa está errada, é fácil provar que ela está errada. E se ela está certa, é fácil provar que está certo. Ego fight seria se as pessoas ficassem falando coisas que não tem como serem provadas. Isso é ego fight, né? Eu chegar e falar, ah, não, mas o cara disse que A, ou a comunidade A chega e fala da comunidade B, mas nenhuma das duas lançam nada. Aí sim é um ego fight, né? Porque eles estão tentando simplesmente ganhar fama. Quando simplesmente existem fatos envolvidos, simplesmente foi assim sempre. E sempre vai ter que ser. Porque pensa bem, se você simplesmente vai aceitar tudo que todo mundo falar, tecnicamente, e abaixar a cabeça, qual o sentido de aprender? Qual o sentido de ter conhecimento? Pensa bem, essas pessoas, quando elas falam uma coisa errada, elas estão influenciando um monte de outras, tá? Quantos anos uma galera ficou quieta e deixou isso acontecer, né? Pensa por quantos anos nós simplesmente vimos uma galera crescendo, ganhando fama nessa comunidade, ganhando fama com a nova geração em segurança da informação, e a gente nunca fez nada contra essa galera. Se a gente continuar não fazendo nada, o que vai acontecer é que a nova geração também não vai saber. E aí, quando a gente vê, a gente simplesmente tem um monte de gerações, uma após a outra, que não está mais aprendendo. Eu acho que se você quer realmente que as pessoas aprendam, você tem que, primeiro de tudo, garantir que elas estão buscando a informação da fonte correta. E a forma de fazer isso é mostrando que as fontes incorretas estão incorretas. Eu não vejo muito como não fazer isso. Tá? É uma questão um pouco ideológica, mas eu acho que é um debate que é totalmente necessário.
E não tem ego, porque simplesmente se tecnicamente alguém mostrar que está errado, mostrou que está errado, não tem ego envolvido. Beleza, Valéria? Mais Acho alguma que é isso, pergunta né? aí? Uma Então pergunta? demorou. Cara, começou a chegar mais ainda depois disso, mas acho que é melhor encerrar, né? Senão nós É vamos até isso aí. embora. Beleza, meu caro. Obrigado aí a todos. Beleza, obrigado pela participação de todos. Valeu. Ixi, a Lara tá H2HC mandando dar algum chegando. recado adicional aqui que a gente esqueceu. Ah, é. Caraca. Ela falou assim, poxa, galera, não esquece de curtir as páginas, comunidades, etc. aí da H2HC. E um lembrete importante, em algumas semanas está chegando aí a nova H2HC Magazine, tá? Pessoal, a H2HC Magazine é um puta de um esforço para a gente fazer, né? Eu queria agradecer aí aos nossos revisores técnicos, né? Que é o Gabriel como editor, né? O Igor e o Jordan, né? Que E o, assim, Le, e o o Leandro Leandro. também, que, assim, se não fosse eles, né, revisando os artigos e ajudando aí os autores, a gente não conseguiria fazer a H2HC Magazine, né? Agradecer a Amanda também, que faz a parte da editoração gráfica aí da revista, e a Laila, né, que ajuda a coordenar isso tudo, né, todas essas pessoas. Assim, a H2HC Magazine, como muitos de vocês sabem, é gratuita, né? Está disponível para download, o site é h2hc.com.br/revista. Em breve vai ter a nova edição. E assim, senhores, não tenham medo de mandar o artigo de vocês, tá? O que a gente faz, o que os nossos revisores fazem, é justamente dar feedback, ajudar vocês a melhorarem a escrita, ajudar vocês com pontos que podem ser que não estejam 100% corretos. Na verdade, é uma excelente forma, inclusive, de aprendizado e de reforço do aprendizado. Né? Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo que já colaborou com artigos e pedir para outras pessoas aí também a enviarem artigos. Obrigado de novo a Isso todos. aí. Obrigado, boa noite. Boa Até o noite. próximo. Para mim é boa tarde aqui. Tudo de bom. É. Valeu.